O presidente do Congresso, Rodrigo Pacheco, marcou para 9 de maio a sessão conjunta de deputados e senadores para analisar uma série de vetos do presidente Lula. A sessão foi marcada depois dos embates do senador com o Palácio do Planalto sobre a decisão de judicializar o projeto de lei da desoneração da folha de pagamento. Na última quinta-feira, o Palácio do Planalto conseguiu uma decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal, Cristiano Zanin, para suspender trechos da lei da desoneração. A medida ampliou a crise com líderes do Congresso, que agora pressionam para derrubar uma série de vetos de Lula. O Executivo teme, entre outros, a derrubada dos vetos do orçamento, que estipulam um calendário para a deliberação das emendas parlamentares. Deputados e senadores pretendem ainda derrubar o veto de Lula ao projeto de lei que extingue as saídas temporárias de presos do sistema semiaberto. O trecho vetado proibia a possibilidade de saída dos presos para visitar familiares, uma das hipóteses mais comum. Doutor Jefferson Azevedo, essa questão aí, essa relação do governo com o Congresso, Câmara, Senado, cada vez mais complicada, e a gente já conversou sobre isso aqui, professor Jefferson. Falta mais diálogo do governo com o Congresso, quer dizer, olha aí, os deputados aqui estão prontos para fazer uma enxurrada de derrubada de vetos do presidente. Então, eu acho que eles vão derrubar mesmo e o governo vai perder nessa perspectiva. Só que eu fico pensando quem vai ganhar, né? Se é a população brasileira que vai ganhar ou se, de fato, é só uma disputa do Congresso. O Congresso é uma perspectiva extremamente populista, né? Porque os dados demonstram que o fim das saidinhas não resolve o processo do sistema penal de forma nenhuma. Inclusive, a gente tem menos de 4% de pessoas que não votam. Então, a perspectiva da saidinha era mudar o critério da saidinha e não extingui-las completamente. Só que o Congresso não quer discutir isso. Ele está no populismo penal, que é muito bom de falar, bandido bom é bandido morto, e joga o indivíduo na cadeia lá e deixa ele apodrecer. Só que esse indivíduo vai sair, já a saidinha é importante para a ressocialização. E o único trecho vetado pelo presidente era que para visitar os parentes. Era só esse trecho que foi vetado. O restante do projeto de lei continuaria normalmente. Agora, sobre a desoneração, de fato é isso. O governo judicializa porque é uma irresponsabilidade do Congresso. Como é que você cria uma isenção que vai chegar a 19 bilhões e você não mostra a fonte de custeio? Então é completamente normal isso, porque é inconstitucional essa perspectiva do Congresso Nacional. Só que ele quer fazer graça, inclusive, para falar para esses 18 setores que ele está fazendo. Isso não é nem política, isso é lobby. Isso é puro lobby dos 18 setores que querem, de fato, essa desoneração da folha. E o governo, de fato, falou, não dá. E o governo vetou a primeira vez, porque o Congresso tem que saber, você é responsável por isso também. E o Congresso não quer se responsabilizar. E agora judicializou, a gente já tem, eu acho que já tem 5 votos a 0. Provavelmente esse veto vai cair no STF, porque é inconstitucional, não há possibilidade disso, mas o Congresso, de fato, quer avançar sobre o orçamento. Então, assim, pro ouvinte que às vezes não entendeu, porque o Alex, inclusive, não destrincha, né, porque não dá tempo, quando eles estão falando da relação do calendário, é porque o governo passa o orçamento para o Congresso, mas ele passa conforme a organização do governo. Agora o Congresso que passa com um calendário mensal, organizando quanto que o orçamento deve ser repassado. Ou seja, o Congresso quer ter total controle do orçamento. Ou seja, o Congresso quer ter controle do orçamento, quer dar desoneração, quer mandar, mas na hora de ser responsabilizado, não é responsabilizado por nada. E isso começa lá com Eduardo Cunha, quando ele cria as emendas impositivas, para diminuir o poder do executivo. Isso continua no governo Temer, no governo Bolsonaro piora, porque o Bolsonaro fazendo motociata, enquanto o Arthur Lira vira o primeiro-ministro do Brasil, e agora no governo Lula está uma disputa gigantesca, porque o governo quer ter de volta o controle do orçamento e o Congresso não deixa. Então eu acho que algumas coisas de fato vai cair no Congresso Nacional, porque é uma disputa de poder e uma disputa pelo dinheiro. E se você não sabe, a margem discricionária é muito pequena, porque as verbas já vêm amarradas em educação, saúde, algumas coisas. Assistência social. O dinheiro que está solto é em torno de 5 a 6%, de 6 a 7%, desculpa, e essa disputa que o Congresso está querendo, inclusive, brigando por esse orçamento e o que o governo federal tem para gerir. Senão não adianta nada, daqui a pouco eleger presidente, né? O presidente não manda em nada, não tem direito no caixa, então a gente já muda já e vira um parlamentarismo. Josiel Menezes, relação do governo com o Congresso cada vez mais difícil, hein, Josiel? O que está acontecendo? Qual o ponto aí que está travando um diálogo melhor do governo com os deputados? Seria dinheiro?
Não, vários pontos, né? Um dos pontos é a questão do próprio dinheiro mesmo prometido ao parlamento, direcionado, né? E acabou não saindo satisfatoriamente, é um dos pontos. Outros pontos é a questão mesmo de ideologia, da questão de, principalmente essa questão da saidinha. O Brasil não aceita mais bandido solto. Bandido é o seguinte, cometeu crime, tem que ficar dentro da cadeia. Não precisa matar bandido. Não é bandido bom, bandido moço, mas bandido bom é aquele que está obedecendo a lei, que está dentro da cadeia. Porque é muito prejudicial quando um cidadão sai aí depois de cometer crimes e faz a reincidência. A sociedade não aguenta mais isso. Isso está sendo cobrado dia a dia. Dia a dia é preciso cobrar. Porque você tem que pensar nas vítimas. Você não pode pensar exclusivamente na questão do agressor. Vítima é o principal ponto que deve ser pensado. E a questão da saída reflete-se a isso. A questão da socialização, ressocialização, é outra situação. Já está aberto aí que a pessoa, se ela quiser realmente estudar, isso aí ela vai poder sair todos os dias aí para fazer o seu curso A, B ou C. Então, agora, tem que sair para ver a família. Ó, todo detento tem família. Quer dizer, então não é por aí a situação. É preciso, inclusive, fazer um estudo melhor e maior com relação ao teste que deve ser feito psicológico para saber se o detento tem direito, pode ou não estar inserido novamente na sociedade, porque isso nem é feito. Principalmente, foi feito um levantamento semana passada, lá em São Paulo, os magistrados sequer solicitam esse exame psicológico para que possa fazer uma progressão para os penas. Isso é ruim para a sociedade brasileira, né? Com relação à desoneração, minha opinião é que deve manter a desoneração desses 17 setores, Claro, acho que o governo está pisando em ovos aí, porque vai retirar realmente muito emprego. Como eu disse aqui, né, a sociedade não pode mais perder emprego, porque fica muito difícil. Depois vai atrás de quê? De cesta básica, vai atrás aí de um benefício do governo. Isso não resolve. O que resolve para o cidadão, para o pai de família, é o emprego. Ter independência financeira para que possa, de fato, então, estar cuidando da sua família. Um exemplo, Alex, ontem eu estive no supermercado para comprar alguma coisa. Veja bem, o alho está aí a R$ 40. Isso é um absurdo, olha só. R$ 40? R$ 40. O quilo, né? O quilo? Sim. Pois é, mas é muito caro. Tem locais que está mais barato um pouquinho, R$ 33,99, o pimentão a R$ 25. Quer dizer, são coisas José, que... o presidente Lula recentemente fez uma declaração em público de que a população já está podendo comprar carne mais barata e também, como ele disse na campanha dele, cervejinha também. Mas não está assim não, viu? Não está assim não. Então, o cidadão também, ele não vive de cervejinha, né? Eu acho que a dona de casa, ela quer aqueles produtos básicos que estão caros no supermercado. É claro que tem a questão sazonal também aí, principalmente de frutas e verduras, mas é preciso olhar essa situação também. Então, assim, às vezes a gente fica falando da questão economia, o governo não está dando conta, mas a população está sentindo, né? Então, é independente de governo. Aqui eu não estou fazendo uma questão só desse governo. Independente de governo, é preciso que o governo olhe para o prato de fato do brasileiro. Existe aí uma possibilidade do governo colocar isenção, né, em alguns alimentos, mas nos alimentos que, de fato, eles não estão no dia a dia na mesa do brasileiro, viu, Alex? Isso é ruim. Tem que ser aquele alimento que está direcionado à alimentação diária do cidadão. Aí sim poderia ser uma boa ação.